Salve galera, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que vai fazer a prova do Enem. Em literatura, quais são os assuntos mais importantes que mais caem? Vai ter também resolução de exercício, então fica comigo até o final desse vídeo, porque literatura é com Alencar. Como vocês já sabem, eu já estou há mais de 20 anos analisando provas de vestibular, de Enem com os meus alunos, então já dá para a gente fazer uma estimativa daquilo que mais aparece em literatura no Exame Nacional do Ensino Médio. E a primeira coisa que a gente tem que falar é preceitos básicos dos estudos literários. E aí dentro, galera, de cara a gente já vem com uma pergunta. O que é literatura? E olha só, essa pergunta já foi respondida com calma, com tranquilidade, com aprofundamento em um dos vídeos aqui do nosso canal. Se você não assistiu ainda, vá assistir depois, não agora, segura a onda aí, depois você vai lá e dá uma olhadinha no vídeo que vai te ajudar bastante. Mas olha só, gente, o texto literário é diferente do texto não literário. O texto literário é conotativo, pode ter várias conotações, e o texto não literário é denotativo, ou seja, ele é apenas informativo, a linguagem é só um meio para informar alguma coisa. No texto literário, galera, não é assim. A linguagem, ela é quase como um show à parte. Tudo importa num texto literário. Uma palavra pode ser metafórica, pode querer dizer muita coisa, pode ser ambígua. A estrutura do texto importa, a sonoridade também. Basta a gente lembrar de um poema bem famoso do Manuel Bandeira chamado Trem de Ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Gente, olha só, percebam que a estrutura do texto é como se fosse um trem andando. O texto, inclusive, ele é mais vertical, mais comprido, como um trem. Ele tem a sonoridade através aí de uns termos, né, que o Bandeira escolheu, que ele utilizou. Ele consegue imprimir o ritmo de um trem para o poema. Tá vendo, galera? Isso é a linguagem literária, beleza? Gente, a questão dos discursos. Quais são os 3 tipos de discursos que aparecem no texto literário? Isso é algo fundamental também para a gente saber. Olha só, dá uma olhadinha aqui no quadro. Vamos lá. Primeiro, nós temos o discurso direto, que eu vou colocar aqui para vocês. O discurso indireto. Vai me acompanhando aqui na tela, hein? E por último, o discurso indireto livre. Muito bem. Discurso direto nada mais é do que o diálogo. Olha aí o professor Alencar caprichando na letra. Ou seja, a fala. Gente, no teatro se usa basicamente o discurso direto. O diálogo, como a gente sabe, é a matéria-prima de uma peça teatral. É só a gente lembrar aí, por exemplo, do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Chicó, 2 pontos, a fala dele. João Grilo, 2 pontos, a fala dele. Depois nós temos o discurso indireto. Isso quer dizer que nós temos a presença do narrador. Não há uma conversa direta. Paulo falou para Maria que ela estava bonita. Quer dizer, tem um narrador aí no meio, não teve uma conversa direta entre Paulo e Maria. E por último, o discurso indireto livre. É como se fosse o pensamento alto. Por acaso, você já andou pela rua falando sozinho e todo mundo ficou olhando para você? Muita gente faz isso, né? Mais ou menos isso é o discurso direto. É como se fosse uma fala, mas não tem a estrutura de parágrafo e travessão. Simplesmente o personagem pensa alto no meio do texto. Exemplo, Pedro chega cansado da escola. Vou almoçar e depois dormir um pouco. Em seguida ele senta à mesa e sua mãe fala, entendeu? Essa parte ali, vou almoçar e vou descansar, esse é o discurso indireto livre. É como se ele estivesse falando, mas não tem a estrutura de diálogo. Outro tema importante em literatura para o Enem é modernismo no Brasil, primeira geração. A gente sabe que o modernismo aqui começou a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, a gente sabe, né? Lá no Teatro Municipal, em fevereiro, então, de 1922. A intenção era dar uma chacoalhada,
uma renovada no ambiente artístico, cultural do Brasil, muito tradicional, né? Muito apegado aí a raízes europeias do século XIX. Então a gente teve algumas inovações na pintura, na escultura, na literatura e o grande foco, na verdade, é uma recuperação, é uma retomada aí de elementos da cultura brasileira. O Brasil foi o foco da semana de 22. Então, durante a década de 20, alguns autores vão se destacar. É o que a gente chama, na verdade, de primeira fase do modernismo. Então você tem aí Oswald de Andrade e seu famoso manifesto antropófago, que fala aí que a gente pode pegar a cultura do outro, trazer para cá, né? Comer a cultura do outro, transformar em uma coisa brasileira. Você tem o Mário de Andrade, que colocou em prática essa teoria aí do Oswald com o livro Macunaíma, esse caldeirão, essa mistura aí de muitos elementos da cultura brasileira, estrangeira. E temos o Manuel Bandeira, considerado o rei dos versos livres, sem aquela métrica tradicional, brancos, sem a rima convencional, enfim. Um poeta também que gosta de falar do dia a dia, do cotidiano, tudo isso é bastante modernista. Lembrando que no Enem 2020 tinha uma questão sobre ele, mais especificamente sobre como ele fez o poema mais famoso dele, Vou-me embora para Pazárgada. Eu fiz até um vídeo lá no meu feed do Instagram, vocês podem ver um vídeo sobre essa questão, beleza? Outro assunto, origens do realismo e realismo machadiano. Na verdade, galera, tanto sobre o realismo quanto sobre o Machado de Assis, já tem vídeo aqui no nosso canal. O realismo surge como uma oposição ao romantismo, não quer mais ficar idealizando pessoas, nenhum amor, mostra mesmo a pessoa, a sociedade como ela é. Na verdade, o Brasil e o mundo passavam por transformações tecnológicas, industriais, a gente vivia a segunda revolução industrial, o clima na verdade era muito mais material do que espiritual, então por isso que vai ser diferente aí com certeza do romantismo. Os escritores vão no material, no concreto, inclusive vão observar muito bem a realidade, fazer denúncias, né, fazer críticas sociais. O Machado de Assis pode ser considerado um autor realista? Ele tem elementos realistas? Tem, mas a gente sabe que também ele vai além, ele nunca se encaixou muito em lugar nenhum, né? Ele tem realismo na obra dele porque ele faz aí algumas críticas muito pesadas, a preocupação que as pessoas têm com a aparência, ao materialismo, né, excessivo. Por outro lado, galera, tem alguns elementos aí que são marcas registradas dele, digamos assim, como o aprofundamento psicológico das personagens. Ele vai fundo aí nessa questão psicológica, não importa se ele escreve um texto curto, um conto ou um romance, né, que é mais longo, ele sempre é um cara que vai mesmo na densidade da coisa. Eu lembrei aqui de uma questão que caiu no Enem em 2010 sobre a vida do Machado de Assis. Vamos dar uma olhadinha? Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço, de negro e português, Francisco José de Assis e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e o mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Considerando seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. Letra D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. E letra E, apresentação da vida de uma personalidade organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por uma linguagem objetiva. Então, gente, aqui, como nós estamos vendo, a resposta é a letra E. Porque, afinal de contas, nós temos aqui a vida de uma personalidade, no caso é o Machado de Assis, nós temos um texto narrativo, os fatos aí vão se sucedendo, foi filho de não sei quem, né? Fez tal coisa e assim por diante, e a linguagem é objetiva. Perceba que aqui nós não temos uma linguagem
conotativa, que é a linguagem literária, aliás, a própria linguagem que o Machado de Assis usa. Pode até confundir um pouquinho o candidato em relação a isso. Mas a linguagem aqui, ela é objetiva, ela é denotativa, meramente informativa, tá legal? Por isso que essa aqui é a resposta. Vocês perceberam também, voltando aqui no texto do Enem 2010, que é usada a expressão mulata. Lembrando que essa expressão hoje em dia já não se usa mais, assim como algumas outras que são consideradas racistas, né? Fazem parte aí dessa luta, na verdade, contra o racismo pela qual a sociedade passa. Então, na verdade, mulata tem um histórico aí que não é nada legal, né? Você tem aí uma mistura, na verdade, de asno com égua, e aí é a expressão mulato, mulata. Hoje em dia não se usa, a gente usa mestiço, usa pardo. Essa expressão, na verdade, ela acaba surgindo na época da escravidão ainda, quando os senhores de terras tinham aí relações com as suas escravas, né? E aí surgiam os filhos, que eram chamados de bastardos, né? A expressão mulato, mulata, também acabou sendo utilizada. Por isso que não se usa mais, mas aqui nós temos uma questão de 2010, só para deixar bem claro, tá bom? Quer saber qual é o último tópico importante para o Enem, galera? Já vou falar, mas você sabe, né? Se não é inscrito, se inscreva aqui, dá aquele like, faz o comentário, espalha a literatura, tá sendo legal, hein? O nosso canal tá crescendo bastante, mas eu preciso muito da ajuda de vocês, tá legal? E o último tópico que a gente vai falar hoje é o pré-modernismo. O nome já diz, vem antes do modernismo, mas atenção, hein? Antes de mais nada, galera, não é uma escola literária. Não tem aqui, ó, um número de características que todos os autores seguem. Um vai ser diferente do outro. Você pega, por exemplo, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Graça Aranha, Augusto dos Anjos, Lima Barreto, cada autor tem o seu estilo próprio. Ah, só um detalhe, você sabe que o Graça Aranha esteve no Enem 2020, hein? A obra dele famosa, Canaã, dá uma procurada lá que você vai encontrar. Tudo bem, cada autor tem o seu estilo próprio, mas assim, ó, dá para conectar os autores numa vontade, digamos assim, de falar do Brasil, de se aprofundar em questões nacionais, tirando Augusto dos Anjos, né? Que tem aquela poesia mais voltada para a morte, para a decomposição do corpo. Os outros autores têm essa questão nacional. É só a gente pensar, por exemplo, no Lima Barreto. Com certeza, galera, ele tem a personagem mais nacionalista, patriota de toda a história. O Policarpo Quaresma é um funcionário público que ama o Brasil, sobretudo, estuda o Brasil, se dedica, luta pelo país, mas o final dele é triste, como já diz o título, né? Na verdade, Triste Fim de Policarpo Quaresma é um título que dá spoiler pra gente. É top 10 da literatura brasileira, acho que todo mundo tem que conhecer, e o livro faz a gente pensar sobre o que é ser nacionalista, a gente é nacionalista ou não, vale a pena ser nacionalista, enfim. Um bom livro sempre suscita, galera, muitas perguntas, muitas discussões. Lembrando que Lima Barreto é figurinha carimbada para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Triste Fim de Policarpo Quaresma já apareceu na prova também, beleza? Então a gente tem que ficar ligado. Agora sim você já sabe os principais temas, você pode se debruçar sobre eles, pode estudar, pode aprofundar para estar mais preparado no que toca aí a literatura na prova do Enem. E qualquer coisa, contem comigo, tá, gente? Aqui no meu canal já tem muitos vídeos sobre literatura que com certeza podem te ajudar, beleza? Obrigado, hein? E até a próxima!